E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como comprar madeiras. Essa é uma pergunta muito frequente aqui no canal, praticamente todo dia eu recebo esse tipo de pergunta e agora eu vou sanar todas as suas dúvidas. Bem, mas como esse é um vídeo bem básico para quem está começando, eu vou falar aqui basicamente do que você vai encontrar. Eu não vou me ater aqui a espécies de madeira. Por quê? Porque o Brasil tem dimensões continentais e nem todas as espécies estão disponíveis para todo mundo. Então eu tenho que aqui me ater a ser um pouquinho mais generalista, tá? Um pouquinho mais amplo, tá? Vamos começar pelo básico do básico. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente consegue comprar madeira de duas formas, ela aparelhada e ela bruta. A madeira aparelhada é aquela que passou pelo processo de desempenho e desengrosso e você vai encontrar ela bem lisinha, pronta para o trabalho. E a madeira bruta, o nome já diz tudo, ela foi apenas serrada, nada além disso. E aí você deve estar se perguntando, ok, eu já sei quais são as duas formas de comprar madeira, mas qual é a vantagem de uma ou a vantagem de outra? Bem, a madeira bruta você precisa trabalhar ela com desempenho e desengrosso, que são duas ferramentas caras e de grande porte. Então, na maioria dos projetos você precisa encontrar madeira já aparelhada. Um outro detalhe muito importante é que a madeira bruta, salvo algumas exceções da indústria moveleira, ela é vendida normalmente úmida, o que não é nada legal para os nossos projetos. E a madeira aparelhada, normalmente ela já está seca, ela foi aparelhada seca. Uma outra pergunta que é muito comum é: eu posso utilizar madeira da construção civil para fazer os meus projetos? A resposta é não, definitivamente não. Por quê? O eucalipto bruto que é utilizado na construção civil, ele está molhado, muito molhado. Ou seja, é uma madeira que ela apenas foi colhida, serrada e disponibilizada para a construção civil. Mas por que isso acontece? Bem, a resposta é muito simples. A madeira verde ou a madeira úmida, ela é mais fácil de ser trabalhada, pois a madeira úmida não irá rachar com facilidade quando você colocar pregos. Já dentro de uma marcenaria, nós utilizamos a madeira seca, aí entre 12 e 18% de umidade. E essa madeira seca, quando eu vou utilizar pregos nela, há uma grande possibilidade dela rachar. Por isso, na marcenaria nós utilizamos parafusos e sempre fazemos o pré-furo, que é muito importante para evitar esse tipo de acidente. Um outro ponto muito importante é sobre as dimensões das madeiras que você vai encontrar. Como aqui a gente está falando com quem está começando, você provavelmente vai começar com o pinus ou com o eucalipto. Muito provavelmente com o pinus, que é mais fácil de ser trabalhado. Essas madeiras, no geral, você vai encontrar pranchas de até 30 centímetros de largura, não mais do que isso. Ou você vai encontrar ela em formato de painéis, que nada mais é do que isso aqui. Isso daqui é um painel que ele é formado com pequenos pedaços de pinos e assim você consegue formar uma prancha muito grande, de 60, 80, 1 metro de largura. Assim você vai encontrar dimensões grandes. Em prancha somente até 30 centímetros. Não é comum você ter mais do que isso em dimensões. E ainda falando sobre dimensões, a gente precisa entender que não existe uma padronização nas dimensões que são vendidas pelo Brasil. Então, quando eu falo, olha, vamos utilizar uma madeira de 25 milímetros de espessura, pode ser que você não encontre ela com 25, pode ser que você encontre ela com 22, com 18, com 27. Então, é muito importante se ater a isso na hora de comprar o material. Muitas das vezes você vai precisar sim adequar o projeto. É sempre muito importante prestar atenção nesse pequeno detalhe, porque às vezes é vendido a peça de sarrafo, por exemplo, como tendo 1 polegada por 2 polegadas, ou seja, 25 milímetros por 50 milímetros. E quando você vai medir, normalmente ela tem um pouquinho menos, uns 2, 3 milímetros a menos. E aí você pensa que comprou uma medida, comprou outra, na hora de montar o projeto pode ser que não dê certo. Então é sempre importante prestar muita atenção nas dimensões.
Uma outra coisa que você precisa prestar muita atenção quando você for comprar uma peça de madeira é com relação aos nós, principalmente se eu estiver falando de pinos. Por quê? Porque os nós deixam a madeira frágil nesse ponto. Ou seja, essa peça de madeira provavelmente ela vai quebrar aqui, ela pode quebrar aqui e ela pode quebrar aqui desse outro lado. Provavelmente aqui, só de olhar ela, esse lado aqui provavelmente vai quebrar mais facilmente. Então, é muito importante observar se a madeira tem ou não nós e para qual finalidade terá essa madeira. Eu não descarto madeiras com nós, porque muitas vezes para alguns trabalhos os nós ficam bonitos, dão um charme a mais para a madeira. Mas eu preciso ter atenção de que isso aqui definitivamente não tem resistência mecânica. Então não vou poder usar isso aqui, por exemplo, para uma travessa de uma cama, para o pé de uma mesa. Definitivamente esse material não serve para isso. E para você que está começando a comprar um material para fazer os seus tutoriais, uma outra coisa que você precisa observar é se a madeira possui ou não cupins. Isso mesmo, é uma pequena praga que pode te dar muita dor de cabeça. E quando você compra madeira aparelhada, você consegue fazer essa verificação de forma visual, apenas olhando para a madeira. Como é o caso dessas peças que eu tenho aqui. Esses pequenos furos que você está vendo na tela são furos de cupim. O ideal é que você não compre. Caso você opte por comprar, que foi o meu caso aqui, eu resolvi comprar, a primeira coisa que você tem que fazer quando essa madeira chega na sua casa ou na sua oficina é passar um cupinicida. Isso mesmo, é tratar essa madeira para evitar que haja ali algum cupim que possa se proliferar dentro da sua casa. Porque vai por mim, se tem um bichinho que é danado, é esse tal de cupim. Por isso que eu sempre falo que na hora de comprar madeira, você precisa observar muito bem o local em que essa madeira está. Se é um local coberto, se essa madeira está acondicionada de forma horizontal, não vertical, se existem muitas peças com furinho, com possível foco de cupim. E outra, normalmente quem não tem cuidado com a madeira já indica ali que talvez essa madeira não tenha uma origem legal, não seja uma madeira que possua o DOF, que é o documento de origem florestal, ou que não seja uma madeira FSC, que é uma madeira de reflorestamento. Isso pode indicar que a madeira foi contrabandeada. Aliás, se você vai comprar madeira, pergunte na madeireira em que você está comprando se ela possui um desses dois selos. Isso é muito importante. Vamos pensar que cada árvore que é extraída de forma irregular causa um dano irreparável para a natureza. Então a gente precisa ter muito cuidado e saber que essa madeira foi extraída de forma consciente e sustentável. Essa é a dica primordial. A madeira precisa ter certificado, ok? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas básicas. Aqui é o básico do básico do básico, tá? Não é nada demais, mas é uma informação necessária para quem está, de fato, começando nesse universo que é tão gostoso, seja da marcenaria, seja da bricolagem ou no universo maker. Este é o primeiro vídeo da nossa volta aos quadros técnicos, então a gente tem um encontro marcado toda terça-feira aqui no canal com vídeos trazendo um pouquinho sobre técnicas, sobre materiais, sobre formas de trabalho, sobre ferramentas, para deixar esse universo ainda mais fácil e descomplicado. Não esquece, não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!